Agora já está. E já está, ok. Então vamos passar aqui ao Speakers View, muito bem. Então, boa tarde a todos, aqueles que estão agora presentes connosco ao vivo e todos aqueles que nos vão ver posteriormente no canal do YouTube. Para já queria deixar aqui em meu nome, em nome do Rui, o agradecimento a todos aqueles que o têm feito, porque temos visto um aumento significativo nas visualizações destes lives depois indiferido no YouTube. Portanto, muito obrigado pelo vosso apoio. Continuem à procura e continuem a partilhar com os vossos contactos. Então, cá estamos nós hoje para mais uma conversa Inner Balance Way. Eu sou o Nuno Nunes, com o Rui Rodrigues, e hoje temos um convidado, o Tomás, que fez o favor de estar aqui connosco hoje. Portanto, o Inner Balance Way é um produto que nós temos vindo a desenvolver, que faz a ligação entre o interior e o exterior e principalmente traz a consciência, a dimensão do conhecimento, a necessidade do conhecimento do eu verdadeiro e daquilo que sou eu para além dos meus filtros, e depois a programação daí para a frente de toda a expansão da minha vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, social, o que quer que seja. Mas conforme eu comecei por dizer, estas reuniões ou estas conversas neste segundo âmbito que nós temos feito é para trazer convidados, para trazer temas específicos, e hoje temos o Tomás novamente. Obrigado pela tua presença. Eu vou passar ao Rui para fazer a apresentação e antes, e sem mais demoras, darmos início a esta conversa. Rui. Obrigado também. Ok, muito bem. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Tomás. Obrigado por teres aceito o nosso convite. E vamos dar então início a essa nossa conversa. Eu vou-te pedir, em primeiro lugar, que te possas apresentar, fazer uma breve apresentação de ti próprio. O que é que fazes, o que é que tu gostas de fazer, que idade é que tens, enfim, esse tipo de coisas. Ok, portanto, eu ainda... boa tarde a todos. Portanto, como o Rui e não disseram, meu nome é Tomás, tenho 40 anos. Ainda não sei o que é que eu quero ser quando for grande, portanto, estou em constante descoberta. Mas em termos mais práticos, tenho dedicado os últimos cerca de 15 anos da minha vida à prática clínica como psicólogo clínico. É algo que para mim é sempre a base onde tudo assenta. Tenho também nos últimos cerca de 12 anos estado também muito dedicado à formação, portanto é uma coisa que para mim também está sempre interligada, e nos últimos largos anos tenho começado a afunilar um pouco dentro da área do desenvolvimento pessoal. Comecei a entroncar um pouco mais na área da linguagem corporal, e onde nos últimos anos tenho tido uma especialização bastante grande a esse nível. E devido a isso, apesar de colaborar com várias escolas internacionais, com vários institutos cá em Portugal, com várias universidades, vários MBAs e tudo mais, há uns anos atrás decidi então criar um instituto aqui em Portugal, o primeiro instituto aqui em Portugal dedicado digamos, ao estudo mais científico da linguagem corporal, e a esse respeito criei a primeira pós-graduação a nível europeu dentro desta área, sendo que no caso do Rui, para além de amigo de longa data, também foi colega e também tive o privilégio de o ter como aluno da minha pós-graduação, daí que é sempre interessante podermos partilhar algo sobre isto, porque aproveito para dizer que eu iniciei por falar sobre a minha experiência clínica, onde o que está presente são as emoções. Obviamente, a grande questão é sempre essa componente. E quando falamos de linguagem corporal, só para enquadrar um pouco, a linguagem corporal, a meu ver, tem um ponto central, e eu diria quase mesmo a base de tudo, que é as emoções. Na verdade, o corpo é a arena e o patamar onde as emoções se manifestam, de forma mais clara. Daí também o facto de ser um contínuo natural dentro da minha experiência nas diferentes áreas da minha vida. Sim, e é assim, a linguagem digamos, corporal dentro da comunicação, não é? Porque a comunicação não é só a linguagem, digamos, corporal,
A linguagem verbal também tem um peso significativo que é muito importante. Podemos dizer que a linguagem corporal, de alguma forma, é a mais honesta de todas, né? Por ser involuntária e inconsciente, certo? Sim, na verdade, a maior parte das pessoas. É curioso que estamos agora a falar sobre a questão educativa e temos todo um conjunto de anos e anos e anos a estudar a componente verbal. E a componente física, para a exceção da educação física, que tem as suas vantagens e tudo mais, a nível curricular não há nada onde haja esta consciência sobre o que é que está a acontecer no meu corpo. Porque uma coisa também interessante também é que o corpo é o único elemento que nos enraiza ao presente. Por isso é que nós estamos sempre em viagens mentais sobre os problemas do passado, os erros, as preocupações do futuro, e o corpo é o que nos alicerça aqui. E é daí o facto de ser mais honesta por vários motivos. Em grande parte também porque ela é inconsciente. Eu já agora aproveito para desafiar os diferentes convidados também e os participantes a fazerem comigo uma pequena experiência. E não podem fazer batota. Portanto, o facto de não estar a ver permite que isso aconteça. Eu ia pedir para afastarem as mãos uma da outra. Podem estar em cima das pernas ou em cima da mesa, desde que não estejam a tocar uma na outra, nem mexer. Eu vou agora fazer um gesto e eu não quero que imitem o gesto, eu quero só que pensem nisto, mantendo as mãos afastadas. Quando eu faço isto, e eu peço que não façam, se repararem, eu tenho um polegar que fica inevitavelmente em cima, que neste caso, no meu caso, é o esquerdo. Só de uma forma é que dá jeito. E a minha pergunta é, sem fazer este movimento, qual é que acham que é o vosso polegar quando fazem este gesto fica em cima? Qual é que acham? Eu acho que o meu é o direito. Ok, se calhar até posso pedir às pessoas que... Eu também acho que o meu é o direito. Ok. E o resto? Já tem todos uma... Ok. Meu é o direito. Ok. Então agora, o que é interessante é, depois de termos tido esta... Deixa-me só aqui ver... ok, a Ana também diz que é o esquerdo. Então agora tentem fazer. E podem confirmar... Só uma forma que dá jeito. Ok. O meu polegar ficou por cima, foi o esquerdo. Ok. O meu foi o direito. Ok. O que é que eu quero dizer com esta brincadeira? Este gesto não tem significado nenhum em particular, e o facto de ser esquerdo ou direito não tem nada a ver com a sua pessoa ser canhota ou ser destra. Portanto, tem a ver com uma experiência de hábito, onde eu, quando era criança, comecei a fazer de uma forma, e se vocês repararem, começar a fazer com o outro dedo, é que não é só trocar, começar a fazer com o outro dedo não dá jeito nenhum. Só uma forma que dá jeito. O que é que eu quero dizer com isto? Já fizemos este gesto milhares de vezes e 99,9% das pessoas nunca pensaram nisso. Estão, em termos técnicos, a viajar da maionese. Então, portanto, é só para dizer que grande parte da linguagem corporal é muito inconsciente, eu não a percebo sequer do que é que está a acontecer. Daí o facto de ser tendencialmente mais honesta. Claro que há pessoas que tentam falsificar, mas nós mesmo intuitivamente, mesmo sem qualquer conhecimento técnico, temos alguma noção quando aquilo não bate certo. E nós estamos muito atentos, sobretudo, à linguagem corporal mais negativa, mais desconfortável. E isso tem vantagens e desvantagens. Portanto, Rui, para responder à tua pergunta, dando esta volta e com esta pequena brincadeira, efetivamente, se tivermos que comparar, obviamente que eu não digo que tudo é linguagem corporal. Nós no meu instituto estudamos a comunicação com 8 canais de comunicação, mas eu diria que tendencialmente o corpo e a face são mais honestos, sim. Se tivermos que balançar, colocar numa balança entre a parte verbal e não verbal, sim. Então, Tomás, nós podemos dizer para quem está a ouvir que quando nos referimos à linguagem corporal estamos a falar de quê? Do corpo, das expressões, é isso? Ok, isto agora é assim, o termo linguagem corporal é o termo mais comum. Eu diria que talvez o termo mais correto seria a comunicação não verbal. Não verbal. Portanto, que engloba imensa coisa. Por exemplo, até a própria roupa também nos diz, alguém que coloque maquilhagem também está a utilizar a comunicação não verbal. Portanto, até as cores que a pessoa utiliza. Mas agora, quando falamos de linguagem corporal, estamos especificamente a falar sobre o tipo de expressões faciais que fazemos, o tipo de movimentos corporais que fazemos e que isso tem um impacto. O mais interessante é que, talvez seja a menos vista, é que nós somos muito moldados pela cultura, inevitavelmente, e pelas crenças que estão presentes.
e temos um conjunto... Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou numa reunião de trabalho. E uma coisa que, em vários momentos, é confortável é a pessoa cruzar os braços. Porque às vezes, simplesmente é confortável. A pessoa faz a cadeirinha, no sentido em que agarra o braço, e eu estou confortável. Só que o problema é o que é que o outro vai estar a pensar em termos... Portanto, isto é sempre um equilíbrio, porque uma coisa é eu identificar o que é que se passa no outro, outra coisa é eu jogar com aquilo que eu estou a projetar no outro, onde eu estou completamente à vontade, mas o outro vai, inevitavelmente, começar a criar filmes, porque o que nos distingue de qualquer outro ser vivo é que nós estamos sempre a fazer filmes. Eu não consigo viver sem dar um sentido às coisas, seja ele qual for. Eu tenho, olhar para alguém, eu faço já o filme todo. Seja pelo tom de voz, seja pelas características. E o problema é que às vezes as pessoas, devido a crenças populares que há, vão já começar a interpretar que eu tenho um conjunto de características que na verdade não tenho. E as pessoas depois, o que foca aumenta. Eu vou estar a procurar precisamente os elementos. Portanto, é uma coisa curiosa. Portanto, podemos pensar que a linguagem corporal funciona a 3 níveis. Se tivéssemos aqui um bonequinho, dizíamos que uma coisa é eu identificar o que é que se passa no outro. Isso é uma coisa muito específica. E se tu te lembras, foi um dos grandes focos do nosso curso. Outra coisa é perceber como é que o meu próprio corpo me influencia internamente, podemos chamar disto o autofeedback, em termos dos meus próprios estados emocionais. E esta parte que é, como é que há a percepção social da parte dos outros do que é que eu estou a fazer, que não é real, mas é real para na cabeça da pessoa. Por exemplo, já agora, por exemplo, houve um estudo curioso que foi feito em mais de 70 países, onde se perguntaram às pessoas que indicadores é que são infalíveis para dizer que a pessoa está a mentir. E em todos os países, sem exceção, o indicador maior é que a pessoa desvia o olhar. Conclusão, se alguém está a desviar o olhar porque está a pensar, o que está as crenças populares estão na nossa mente e vão influenciar, ou se a pessoa está a coçar o nariz é porque está a mentir. Isso é tramado, porque as pessoas vão começar enfim, portanto, há aqui também um jogo desafiante, mas diz, Lúcio. Não, ia só estar a reforçar que, efetivamente, a influência da linguagem corporal na comunicação intra e interpessoal é enorme. E quando começámos logo a falar, quando eu disse que ela era involuntária e inconsciente e por isso mais honesta, mas ela não tem que ser sempre involuntária e inconsciente. Nós podemos, de alguma forma, usar determinados movimentos com uma intenção e isso vai alterar tudo. Aliás, a última vez que falámos um pouco sobre isso, tu até realçaste muito isto, por causa daquilo que agora mesmo acabaste de referir, que as pessoas acharem que quando nós estamos a cruzar os braços significa eventualmente uma ideia de restrição e de descontentamento ou de uma pessoa estar mais fechada, mas não obrigatoriamente. E muitos outros movimentos que nós podemos fazer, mas eles podem ser voluntários e conscientes. E isto tem um impacto. Sim, porque o grande desafio em termos da interpretação da linguagem corporal é que há duas coisas que alteram todo o jogo, basicamente. O contexto altera completamente e as pessoas também têm tiques, também têm características que não têm necessariamente que ter um sentido muito grande. Enfim. Sim. Agora, o que estás a dizer é importante. Portanto, a ideia aqui não é eu estar a manipular alguém fabricando a minha linguagem corporal, porque isso a outra pessoa vai também achar que aquilo não está a correr bem, há uma coisa ali que é estranha. E há pessoas que fazem isso e aquilo parece muito estranho, a pessoa parece quase um espantalho. A ideia aqui é balancear o meu bem-estar e a minha espontaneidade com algum tipo de gestos e algum tipo de posturas que possam influenciar o outro inconscientemente a criar uma imagem mais positiva a meu respeito. Imagem, portanto, porque a primeira impressão, como tu sabes, conta imenso. Daí que, se tu criares uma boa impressão inicial, fica... E uma vez mais, isto não é manipular, isto é gerir de uma forma positiva as relações sociais. As pessoas associam um espaço, uma postura mais direita, uma maior abertura, um aperto de mão firme, sem ser o quebra-ossos ou o peixe molhado. Portanto... Isso ao fim e ao cabo pode ser, é um código de comportamento, não é? Eu recordo, por exemplo, eu estou a trabalhar durante 27 anos na área comercial e eu tive na altura muita formação, como nós nos devíamos apresentar, o primeiro contacto, a criação de empatia, de rapport, etc. E o que tu estás a referir é um pouco isso, é o tal código de comportamento ter de determinados ambientes, não é? Exatamente, e o mais importante aqui é que, tal como vimos aqui com esta pequena brincadeira, grande parte das coisas eu faço de uma forma totalmente
em piloto automático. E o problema de ser inconsciente é que eu não sei se estou a fazer de acordo com o código correto social ou não. A partir do momento em que eu começo a tomar consciência de alguns elementos, eu posso começar a alterá-los e adaptá-los para ter um maior impacto na relação com o outro. Essa é a questão. A questão, por exemplo, eu estava com uma aluna há pouco tempo e foi fascinante, porque era o primeiro dia de aulas. E as pessoas estavam-se a apresentar e ela contou uma história na apresentação dela, que surgiu, já não me lembro a propósito de quê, disse que foi a um mecânico, que ela vai sempre, só que naquele dia não estava lá um mecânico, mas estava lá um rapaz mais novo. Ele diz, aquele rapaz, é do piorio, eu não gostei nada, mas eu vi logo, porque ele deu-me um aperto de mão mole. Conclusão, tudo o que aconteceu foi a partir daí. Ela começou a criar todo um conjunto de ideias, porque ela tinha aquele aperto de mão mais mole. Portanto, a questão aqui é, a partir do momento em que eu começo a tomar consciência de pequenas coisas como a firmeza do meu noção de estar com uma postura mais aberta, a questão de tendencialmente olhar mais nos olhos, este tipo de coisas, o facto de quando eu falar, ilustrar com as mãos. Isso são coisas que a pessoa pode fazer de forma muito natural e vai criar mais impacto na relação com o outro. O outro não se vai aperceber, mas vai sentir. Porque lá está, as pessoas podem se esquecer daquilo que nós dissemos. Podem-se até esquecer daquilo que nós fazemos, mas não se vão esquecer da maneira como nós as fizemos sentir. E essa é que é a grande questão. A partir do momento em que eu crio um impacto emocional com aquela pessoa, já criámos uma relação. E uma vez mais, isto não é eu estar a fazer isto, eu posso dizer que estaria atento a estes pormenores se estiver num primeiro impacto numa relação com alguém, ou se estou com amigos, ou se estou num contexto onde a ideia está completamente espontânea, mas para criar um maior impacto, há um conjunto de ideias a nível do tronco, a nível dos braços, a nível da face, que são importantes ter em conta porque vão inconscientemente influenciar a maneira como o outro se vai sentir em relação a nós. Portanto, para nós sermos mais assertivos na nossa comunicação, a congruência entre a nossa linguagem corporal ou não verbal com a verbal é fundamental. Sim. Não é? Há um gráficozinho que diz que a linguagem corporal tem um peso de 55% relativamente à nossa comunicação. Isso é assim? Ou em que circunstâncias é que é? Sim e não. É assim, sim, eu diria que a linguagem corporal tem um peso maior do que a componente. É assim, esse chavão que aparece em muitas formações de que a linguagem corporal é 55%, em termos de comunicação, a linguagem corporal tem um impacto de 55%, o tom de voz 38% e a voz 7%. Isso é um estudo que foi mal apurado. Foi um indivíduo que fez um estudo nos anos 60 com meia dúzia de mulheres e que mostrou-lhes gravações com pequenas palavras num gravador áudio e imagens a preto e branco e depois criou essa ideia. O que ele estava a estudar, na verdade, era a congruência emocional. Portanto, podemos dizer que há um peso maior em termos na comunicação quando se está a pensar em termos de discrepância emocional. É como alguém dizer, eu estou muito confiante. Portanto, agora estou a exagerar, obviamente. Ou eu dizer assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Nota-se. Nunca me senti tão... Pronto, ok. Portanto, em termos de congruência emocional, esse estudo, que é muito datado, muito sinceramente, portanto, não tem a ver, como é dito em muitas formações, que é a comunicação. Não é a comunicação, quer dizer, então se eu estiver a falar chinês, então quer dizer que se as palavras apenas contam 7%, se eu estiver a falar em chinês, tu vais perceber grande parte, quer dizer, tem a ver com a questão emocional e se está congruente ou não. Aí é que o corpo ocupa um peso mesmo muito, muito forte. Ok. Porque, pegando nesse exemplo, desculpa, Rui, pegando nesse exemplo, não é? Eu posso não entender o que é que a pessoa que está a falar comigo em chinês está a dizer, mas eu consigo entender se ela está zangada ou se está contente, ou, não é? Posso não entender a totalidade, não é, da mensagem, mas pela expressão eu posso perceber se aqui é uma coisa boa, se é uma coisa má. Precisamente, eu posso perceber se há conforto ou desconforto naquele preciso momento. Exatamente. Okay. Porque outra coisa interessante também é que a face, e tem vários marcadores específicos, tecnicamente falando, dá-nos indicação muito precisa sobre o tipo de emoções que a pessoa sente. Já
o corpo, do pescoço para baixo, não nos dá essa informação tão precisa. Dá-nos, sobretudo, reações de conforto ou desconforto. Por isso é que, se eu vejo alguém que está bem, eu nem vou pensar muito nisso, mas se eu vejo alguém que aparenta com sinais de desconforto, o meu olhar está já focado, porque o meu cérebro é tramado. Porque a tendência do meu cérebro, por questões de sobrevivência, é pesar mais o negativo do que o positivo. Basta pensarmos que se formos 10 vezes a um restaurante, 9 vezes foi absolutamente fantástico. A comida era brutal, os empregados eram 5 estrelas, fizeram-nos massagens, ofereceram-nos a sobremesa, quer dizer, tudo e mais alguma coisa. Mas houve uma vez onde fomos lá e estava uma barata dentro do nosso prato a chafurdar ali no molho. 99% das pessoas não voltaria àquele restaurante, mas foi só uma vez. Basta uma. O nosso cérebro, pensar é como se fosse pesar. E a tendência do nosso cérebro é pesar o mais negativo, porque pode voltar a acontecer. Aliás, a cultura de trabalho é assim. Se fizeste bem, não fizeste mais que a tua obrigação. Se fizeste mal, haha. E até a própria cultura portuguesa, em alguns casos, vamos imaginar que estão dois velhinhos a falar um com o outro. Um diz, epá, eu sinto-me mal. E o outro diz, sentes-te mal? Eu sinto-me muito pior. És um menino. Hoje já fui 2 vezes ao médico. Portanto, a nossa, culturalmente e instintivamente, estamos mais focados para o negativo. Daí que, quando vemos alguém onde a coisa corre bem, e aparentemente há uma congruência, nem pensamos 2 vezes. Mas quando vemos alguma coisa que não está a correr bem ou que há algum desconforto, então ficamos com um olhar de lince, vamos captar. Daí a importância, se eu estiver a falar com alguém e der alguns indicadores que são mais negativos, o cérebro da pessoa começa logo a trabalhar por questões de sobrevivência básicas, apesar de não haver uma ameaça iminente, e vai diretamente para ali. Daí a importância de passar uma imagem credível e positiva, sem nunca perder a naturalidade. Já que estamos a abordar a parte das emoções, vamos aproveitar essa deixa e falarmos um pouco como é que a linguagem corporal influencia, efetivamente, o potenciar ou não de certas emoções. Pode falar também, se calhar, um bocadinho sobre os movimentos oculares e fazeres aqui um pequeno teste com o pessoal para ver, até para que cada um veja efetivamente como é que isso funciona. Porque aí eu acho que até posso desafiar a ti, porque isso é uma coisa que não é típica da linguagem corporal. Não, a linguagem corporal não vai muito por aí, tu sabes, é mais a PNL, mas podemos falar sobre isso, se tu quiseres. Mas aí podemos. Então aí eu lanço-te a ti a deixa para começares. Depois eu posso te ajudar. De quê? Relativamente aos movimentos oculares? Sim. Então, mas antes de falarmos sobre isso, então vamos falar sobre a linguagem de linguagem corporal, porque hoje é o tema e depois, se der, vamos estar a fazer um pequeno exercício. De que forma é que tu, por exemplo, poderias sugerir às pessoas para utilizar a sua linguagem corporal, por exemplo, para aumentar o seu nível de autoconfiança? Ok. Então há um exemplo muito prático que foi muito divulgado dentro desta área, que é uma coisa tão simples. Vamos imaginar que, por exemplo, tu tens vários cães, certo? Tenho. Ok. Sim, senhor. Os cães, ou outro animal, outro mamífero, andam sobre 4 patas, o que significa que o tronco está dirigido para baixo quando estão a caminhar, portanto está de alguma forma protegido. Nós podemos pensar que nós, como bípedes, basicamente, o nosso tronco está muito mais exposto, e nós, quando expomos o tronco, mostrando zonas vulneráveis, instintivamente, sem que eu esteja a pensar sobre isso, criam um maior estado de confiança. Agora, outra coisa muito associada ao reino animal também, se eu ocupar mais território, também cria um maior estado de confiança. Englobando a questão da abertura com a questão da expansão territorial, se eu fizer um gesto tipicamente de maior abertura ou de expansão, quase como o super-homem, colocando aqui as mãos e abrindo um pouco as pernas e estando a esse nível, sem que me aperceba, vai criar dentro de mim um estado de maior confiança. Isto foi comprovado em inúmeros estudos, onde se a pessoa estiver durante alguns minutos apenas a fazer, claro que não vou estar a fazer isso e pensar que isto vai correr mal, obviamente, se estiver com a mente aberta, sem estar a pensar necessariamente que vai correr bem ou que vai estar a correr e
E se fizer uma postura de maior abertura e expansão durante alguns minutos, vai influenciar o meu estado de confiança. Atenção, não é o caso de eu estar ultra nervoso e ultra estressado, faço isto e sinto-me super-homem. Eu diria que a pessoa tem que ter um nível de confiança básica para isto dar mais um boost. Exato. E se eu juntar a isso algo que tu e o Nuno fazem, e que é uma coisa muito natural, mas que as pessoas às vezes esquecem-se de coisas, às vezes as coisas mais simples são aquelas que têm mais impacto, que é um bebê, quando começa a respirar, mesmo um bebê muito pequenininho, como é que se vê um bebê respirar? Vê-se a barriga, portanto, ele já faz uma respiração abdominal ou diafragmática. A maior parte das pessoas não o faz, o que significa que a própria respiração abdominal, que é uma coisa muito simples de fazer, altera também o meu estado emocional. Portanto, há coisas que eu posso fazer em termos do próprio loop, do próprio corpo, que em alguns segundos e de uma forma discreta vai automaticamente influenciar. Basta pensar o Nuno, ou seja, e a experiência a nível de artes marciais, como é que todo o alinhamento corporal altera todo o estado emocional e mental. Quer dizer, portanto, isto é um circuito fechado, basicamente, onde tudo influencia tudo. Exatamente isso, e isso ia no seguimento da pergunta que eu gostava de fazer, que era essa mesmo, que é até que ponto, nós estamos aqui a falar até que ponto as emoções se manifestam no corpo e influenciam as nossas posturas, e a minha pergunta era no sentido oposto, exatamente, é até que ponto é que as posturas também têm influência na parte emocional. E, exatamente, isso é uma coisa que já vem desde William James, que é o pai da psicologia americana, em 1800 e troca o passo, onde ele falava do feedback corporal. Ou seja, quando eu sinto uma emoção, começam a surgir vários elementos no corpo e expressões faciais. Portanto, eu sinto uma emoção e há manifestações no corpo. E o feedback diz-nos também que há algum tipo de elementos corporais também influencia. Eu diria, de alguma forma, que quando eu sinto uma emoção e se manifesta no corpo, eu diria que é uma autoestrada. Quando eu faço algum tipo de expressões faciais ou algum tipo de posturas, também vai influenciar o meu estado emocional, mas não é uma autoestrada. Eu diria que é uma estrada terra batida. Não é tão direto. Não é aquela questão que eu começo a rir, eu começo a fazer isto e de repente começo a ficar com uma alegria brutal. Portanto, claro. Mas há um conjunto de elementos que, de facto, que potenciam diretamente. Portanto, uma vez mais, é o circuito, e isso é muito curioso, e há imensos estudos que comprovam isto de uma forma, enfim, sem exagerar, porque às vezes há experiências de psicologia, tal e qual aquela que estamos a falar dos 55%, que são interessantes, mas depois, de repente, ganham uma proporção que não é necessariamente real. Mas sim, mas é muito interessante porque as posturas, sobretudo as posturas de domínio, posturas de expansão e de abertura, criam, de facto, um estado de maior confiança que, por sua vez, se manifesta na performance. O estudo mais paradigmático disso foi um conjunto de pessoas que fizeram posturas de alto domínio e de baixo domínio, sem saber que era alto ou baixo domínio, porque senão isso influenciava, e 5 minutos depois foi dizer às pessoas, vão agora ter uma entrevista de trabalho perante 2 entrevistadores, estão a ser gravados e têm 5 minutos para dizer aquilo que vocês valem. Conclusão, as pessoas de repente foram apanhadas, tinham 5 minutos para se preparar e durante esses 5 minutos faziam uma postura enquanto estavam a pensar. E o que foi giro foi que depois aquelas gravações todas foram dadas a recrutadores profissionais sem saber minimamente do que é que estava, qual era o estudo, e pediram para selecionar quem é que eles, na opinião experiente como contratadores, quem é que eles escolheriam. E foi inevitável que a grande maioria, significativamente maior, foi as pessoas que tinham feito posturas de alto domínio. Sentiram que as pessoas estavam mais presentes, mais confiantes, mais apaixonadas, mais credíveis. Portanto, é muito curioso. Portanto, porque ninguém sabia. Portanto, o que aconteceu? Lá está, uma vez mais, eles não estavam necessariamente a avaliar o currículo, estavam a avaliar a presença, que é, digamos, a coerência e a estrutura emocional que se manifesta através do corpo, uma vez mais. Isso é assustador, porque quando nós hoje olhamos, e eu tenho aqui alguma experiência da parte clínica também, e quando nós olhamos para esta situação, telefone, cabeça para baixo, ombros rodados para dentro, horas, estamos a falar da falta de expansão, de tronco direito, estamos a falar de uma posição curvada para a frente, não estamos a falar
efetivamente de uma autoestrada, mas estamos a falar de dias, meses, anos nesta nova cultura. Exatamente. Sim. Aliás, há um estudo muito polémico, só para A caminho de um beco. dar uma ideia muito, muito curiosa e agora falar uma coisa que se calhar nunca tínhamos pensado. Eu também sou muito cético porque é importante também ter algum cuidado, mas uma vez mais é a influência e não é de vai de 8 a 80, mas houve um estudo que eu acho que vale a pena dizer, que é muito curioso, que havia um conjunto de pessoas com depressão crónica e a depressão crónica está associada a uma emoção que seria, qual é que é uma das emoções básicas associada à depressão? Tristeza? A tristeza, exatamente. E a tristeza tem diferentes marcadores a nível facial. A pessoa está triste, move um conjunto de músculos específicos. E na maior parte dos casos das pessoas com depressão crónica, contraem um conjunto de músculos muito específico. Então, o que é que aconteceu? Houve um conjunto de investigadores que pensaram, vamos utilizar uma coisa que é muito polémica, que é o Botox. Ou seja, e paralisaram através do Botox alguns músculos muito específicos da face. Conclusão, a pessoa ficou sem ser capaz de contrair aqueles músculos. E uma parte significativa dos doentes com depressão crónica não curou depressão, como é óbvio, mas manifestou melhorias na sintomatologia. Brutal. Dá que pensar, porque, portanto, a face não é só a face já em si é a emoção. E, aliás, o Botox também, quando é aplicado, não tem nada a ver com isto, mas quando a pessoa abusa do Botox, começa a ter dificuldade a identificar as emoções dos outros. Porquê? Porque eu quando eu olho para alguém fazer alguma expressão, eu faço automaticamente, sem perceber, pequenos movimentos da minha face para mimetizar. E outra coisa também, por exemplo, agora fazer aqui apenas um pequeno exercício com todos também, já agora. Eu vou pedir para se espreguiçarem mesmo à grande. Mesmo. Agora espreguiçar mesmo, completamente, ok. E a pessoa... E pronto, e a pessoa sente o bom que isto é. Agora eu vou espreguiçarem só um bocadinho. Há uma coisa aqui que falta. Quando a pessoa só espreguiça um bocadinho, falta um bocado. Da mesma forma também, agora falando mal do Botox. O Botox aí foi positivo porque paralisou músculos que estavam associados a uma emoção negativa. Mas pessoas que abusam no Botox deixam de poder utilizar algum tipo de músculos quando estão a sentir de emoções. E se eles não se mexem, não quer dizer que a pessoa não sinta a emoção, mas aquilo fica mais confuso e mais embotado. Da mesma forma, como se eu só fizer isto, não estou completamente espreguiçado, preciso de mais. Portanto, uma vez mais, o circuito fechado e como é que as coisas funcionam. Tomás, eu lembro-me daquele exercício logo no princípio, para nós detectarmos o que era um sorriso verdadeiro e um sorriso social. Ok. E é muito interessante. Porquê? Porque o facto de nós vermos aquelas pessoas nas revistas a sorrirem e nós vemos que aquilo é um sorriso social, há diferenças não só na forma como o fazem, há formas de nós detectarmos facialmente o que é uma coisa e o que é outra, e no dia-a-dia, quando nós conseguimos sorrir de uma forma verdadeira, legítima, o impacto que isso tem em cada um de nós é completamente diferente. Já agora podia explicar aqui a quem está a ver como é que nós podemos detectar um sorriso verdadeiro e um sorriso social. A partir de agora vai ser tudo... A primeira coisa que já dificulta um bocadinho as coisas é o facto de ser uma coisa involuntária. A pessoa tem que estar realmente a sentir alegria, caso contrário. Ora, isto é curioso, que isto foi descoberto posso dizer, em 1862, onde havia um sujeito que é um neurologista francês que achava que, na perspectiva dele, era uma coisa muito do seu tempo, que a forma de acesso ao estudo da alma era através das expressões faciais. Então ele era bastante perverso naquilo que ele fazia. Ele agarrava em várias pessoas, tinha sondas elétricas e fazia com que as pessoas contraíssem os músculos vivia um elétrodo que a pessoa de repente contraía. E ele tem centenas de fotografias e aquilo parece ultra perverso. Portanto, as pessoas a fazerem todas as carantonhas porque ele estava a ativar eletricamente a contração involuntária dos músculos. E ao fazer, posso dizer que esta personagem foi a pessoa que mais influenciou a base de tudo isto. Já agora, só um pequeno à parte, ao contrário do que a pessoa pensa, o estudo da linguagem corporal, e em particular da face, tem mais de 150 anos. Tudo isto começou... o Darwin, que é tão conhecido pela sua teoria da evolução das espécies, 13 anos depois da sua obra básica, ele lançou um livro, o calhamaço, chamado A Expressão das Emoções do Homem e dos Animais,
onde foi a primeira pessoa a dizer que existe um conjunto de expressões faciais em particular que são universais. E curiosamente, então, este senhor antes, este neurologista francês, que foi a maior influência do Darwin, basicamente, ele descobriu acidentalmente, ao fazer as contrações, a diferença entre um sorriso verdadeiro e genuíno. O que é que acontece? Quando se pede a alguém para sorrir para uma máquina fotográfica ou algo do género, o que é que a pessoa faz? A pessoa mexe o músculo zigomático, que é este aqui, que é a sorrir. Portanto, eu não diria que é um sorriso artificial, diria que é um sorriso, eu prefiro chamar de social. Porque eu se vou comprar pão, não vou olhar para a senhora, não estou a ser falso, mas não vou ter uma alegria brutal, quer dizer, normalmente a pessoa faz um sorriso social, que é uma questão educada. Agora, o sorriso genuíno é quando este músculo também sobe de forma simétrica, involuntariamente, em combinação com, nós aqui ao nível do olho, temos, grosso modo, dois músculos. Temos o músculo interno, que é ao nível das pálpebras, que eu consigo controlar, fechar, abrir, cerrar, e o músculo externo que está aqui, que é o músculo orbicularis oris. E o que é curioso é que quando a pessoa sente alegria genuína com alguma intensidade, em combinação com este músculo aqui, esta zona aqui também aperta. Não é necessariamente ficar com rugas. Há pessoas que têm pela própria estrutura. Agora, o que acontece é que esta parte realmente fica mais apertada. E isto é involuntário, porque ninguém consegue fazer isso. Eu consigo a parte interna, mas esta parte aqui à volta é complicado. Portanto, o que é interessante num sorriso genuíno, não é? Vamos imaginar agora que eu estou com a minha mulher, por exemplo, e tive durante um ano a pensar num presente ideal para ela. E há um momento onde eu lhe entrego o presente, olha, é para ti. E observo que tudo o que se moveu foi a parte de baixo da cara e que não houve a contração do olho a este nível. Conclusão, portanto, aqui o que é interessante não é o que é que se vê, é o que é que não se vê e que deveria estar presente. Obviamente que quando eu identifico alguma coisa, nunca vou dizer, não gostar, mas tenho informação extra que me permite depois gerir a relação de uma forma diferente. Portanto, essa diria que é o exemplo mais interessante, porque se vê mesmo um fechamento do olho e que é involuntário. Isto quando basta e desafio-vos quando contarem uma piada a alguém para ser um sorriso, para ser mesmo riso, vão ver como é que a pessoa parece um asiático, os olhos ficam mesmo pequenininhos e ficam, portanto é mesmo muito curioso. Porque se vocês repararem, eu vou aproximar, se eu fizer isto, já esta parte aqui sobe. Só que não é esta parte, porque obviamente as bochechas fazem com que isto suba, mas é esta parte aqui toda aqui que fecha mesmo. E isso é involuntário, portanto é interessante, é uma coisa que eu já faço intuitivamente, mas a partir do momento em que eu tomo consciência, posso melhorar. A grande questão é mesmo essa. Depois vai ficar outra vez inconsciente, mas já tenho um detetómetro interno mais afinado. Portanto, é simplesmente situar o nosso foco de atenção. Boa. Já agora, queria só falar mais numa das emoções que na altura eu achei muito interessante, porque é uma das emoções que mais influencia separações, divórcios e por aí, o desprezo, não é? Há duas emoções que são, segundo vários estudos, e isso também é sempre, percebe-se a lógica, supostamente são os maiores preditores de um divórcio. Curiosamente, houve um indivíduo que estudou mais de 3.000 casais ao longo de 40 anos e verificou que havia muita coisa que indicava o que é que as pessoas o que é que poderia estar na origem de um divórcio. Mas o que ele reparou é que, por exemplo, a raiva é uma coisa complicada. E às vezes são as coisas mais pequenas. Porquê é que não tiraste a louça da máquina? Não, és tu, hoje é o teu dia, não sei quanto, eu estive a trabalhar muito. Isso pode perfeitamente indicar ser um preditor de um divórcio. Mas aí a pessoa está a dar importância. Agora, o desprezo e o nojo são emoções muito complicadas porque a pessoa já está a olhar para o outro de forma inferior. É que já não há sequer... É que eu com a raiva eu estou ainda a dar importância à outra pessoa. Uma carga negativa. E o que é que acontece então na cara que indica estas emoções? O nojo tem dois marcadores muito simples, que é o enrugamento do nariz e a pessoa faz aquilo. Há uma coisa que são chamadas microexpressões, que são expressões involuntárias muito rápidas, que pontuam aquilo que a pessoa faz, uma coisa mesmo, algo assim. Portanto, e é curioso que o nojo tem a ver, obviamente, com maus cheiros, mas com o passar do tempo, nós também dizemos, aquele tipo ali é nojento, não tem nada a ver com cheirar mal, tem a ver com eu não gosto das atitudes dele. Portanto, quando a pessoa faz
isto. Atenção que há pessoas que usam óculos e às vezes fazem alguns... É preciso sempre o contexto, baseia-se em tudo. Mas se a pessoa está a falar comigo e a volta e meia há isto, ou só o levantamento do lábio, como por exemplo, é um prazer conhecê-lo. O levantamento do lábio superior ou o encolhimento do nariz é um indicador de nojo. Obviamente que, uma vez mais, temos que sempre enquadrar isto numa situação específica e nunca fazer uma leitura fria, ou seja, não veja que a pessoa enrugou o nariz, a pessoa está fazendo... É porque uma coisa já agora, tudo o que eu posso ver em termos de linguagem corporal é que a pessoa enrugou o nariz. Agora, provavelmente é nojo, mas agora o motivo pelo qual ela o fez, às vezes não é. Mas, portanto, uma coisa seria enrugar o nariz ou isto. Seria um indicador de nojo no sentido de não gosto. Agora, o desprezo... A primeira coisa que nós devemos de ver, então, é definir a linha neutra dessa Exatamente, pessoa. que é a linha natural da pessoa. Por exemplo, eu estou a falar contigo e de repente eu faço uma pergunta. Então, o que é que achas sobre o Nuno? E de repente há alguma coisa que tu, perante uma pergunta, estando neste registro, há uma variação da tua linha neutra. Okay. Agora, o desprezo é uma emoção muito particular porque é uma emoção que não é primária. Ninguém nasce com desprezo. É uma emoção que é secundária, mas, apesar de ser secundária, tem um marcador universal. Isso é que foi curioso, porque foram feitos muitos estudos com povos que estavam isolados do Ocidente e com pessoas cegas de nascença, onde se vê que as pessoas, quando têm um conjunto específico de emoções, as expressões faciais perante um conjunto limitado de emoções são as mesmas. Isso é que foi a questão brilhante associada a tudo isto e que deu asa a tantas questões. Por isso é que o estudo dos músculos da face é, de certa forma, algo muito que nos dá uma informação complementar sobre o que é que a pessoa está a sentir. Agora, o desprezo tem a ver com a sensação de superioridade. Eu considero-me superior ao outro ou considero que o outro é inferior a mim. E isso é destacado quando a pessoa levanta de forma assimétrica apenas um dos cantos do lábio. Como olho para o Rui e digo assim, é um prazer conhecer-te, Rui. Pode ser um levantamento do canto ou apertamento aqui de um lado. Sim, vou já fazer isso. Portanto, atenção que há pessoas que têm a boca torta. Portanto, é muito importante ver o movimento e a linha neutra. E há outra coisa. Em medicina chinesa, quando há um excesso daquilo que nós chamamos fogo do fígado, isso também acontece. E não tem a ver com... Exatamente, por isso é que tem que se ver muito bem o contexto. Mas para responder ao Rui, depois dando esta volta toda, os principais preditores de divórcio são as expressões de nojo e de desprezo. Porquê? Porque é olhar para o outro, tu não chegas lá, é que nem vale a pena, nem vale a pena falar contigo. Portanto, é interessante. E eu diria que isto não é só para questões de casais, mas eu diria que isto é para relações de amizade, de conexão. A partir do momento em que surgem este tipo de expressões, uma vez mais, não é causa e efeito, mas pode indicar que alguma coisa ali não está totalmente... Ou até, por exemplo, estou a vender um produto e digo à pessoa, olha, o preço é este, e a pessoa diz, ok. Está-me a dar informação que provavelmente não ficou totalmente impressionado. Eu não vou dizer, fez preço, seu grande, não sei qual. Portanto, não, mas deu uma informação extra. Mas para além deste produto, tem aqui alguma coisa que é fascinante e que é só para si, em particular, e que pode ser... Portanto, a ideia é jogar também, uma vez mais, com a questão social. Não, é super interessante o impacto que a linguagem corporal tem e que a maior parte das pessoas não dá importância, não é? As pessoas não levam muito em conta, ou quase nada em conta, pelo facto de ela ser involuntária e inconsciente, não a levam tanto em conta, mas eu costumo dizer, ela diz mais às vezes do que aquilo que nós próprios estamos a dizer. E as pessoas levam em conta, Rui, só que eu acho que é duplamente complicado, levam em conta, só que elas não só fazem uma análise interna, involuntária, baseada em crenças populares, como também vão agir inconscientemente de acordo com aquela situação. Portanto, a partir do momento em que eu começo a tomar consciência da minha própria linguagem corporal, da linguagem com o outro, eu vou ter uma comunicação muito mais autêntica, muito mais transparente, porque o meu objetivo, na verdade, não é, num mundo cada vez mais digital, cada vez... onde as relações vão sendo cada vez menores, onde eu vou ter cada vez menos capacidade. Eu não estou a tentar detectar a mentira, eu estou a tentar detectar a verdade e a coerência. E quais é que são aquelas pessoas com quem ainda vale a pena e quem é possível eu me entregar, eu me dedicar em termos de cultivar uma relação mais profunda e possa
de estar a 100% em comunicação com aquela pessoa e falando de dentro para fora. Essa é que é a grande questão. Portanto, o nosso papel aqui é compreender alguns gestos que eu faço para poder começar a articular e estar mais alinhado como um instrumento ao serviço do outro, mas também compreender também melhor como é que tudo isto funciona, porque isto, de certa forma, é tomar consciência de como é que as emoções se constroem e se manifestam, estão sempre à minha frente. É como se fosse um canal, está sempre aqui ao meu lado, mas está sempre desintonizado. A partir do momento em que eu tomo consciência disso, tenho muito mais informação sobre o que é que eu próprio estou a sentir e o que é que o outro está a sentir. Quando eu capto essa informação, tenho este GPS, permite dizer com muito mais clareza para onde é que eu posso dirigir esta conversa com aquela pessoa, de maneira a estar mais alinhado com aquilo que é o mapa dela, a realidade dela. Portanto, na verdade, essa é a grande questão. E, uma vez mais, é a consciência que estão aqui a falar continuamente, que esse é o grande propósito. Essa é que é o que vai permitir uma elevação do ser humano para o próximo grau evolutivo. Ok. É assim, estamos a chegar quase ao final do nosso tempo. Eu convidava as pessoas que estão a assistir, se quiserem colocar algum comentário, alguma questão ao Tomás, aproveitem agora. Depois, nós ainda antes de terminarmos esta nossa conversa, temos aqui um conjunto de perguntas que tu não sabias se nós íamos estar a fazer, mas isto é a nossa praxe. Ok. Portanto, elas irão ser feitas. Eu não sei se o professor tem alguma questão que queira colocar agora. Eu tenho uma pergunta, mas é uma pergunta meio a brincar. Portanto, depois desta conversa, nós podemos achar que estamos perante o Dr. Lightman português, é isso? Não sei se alguém já tinha feito esta comparação, mas eu adorei esta conversa e adorei a forma como tu explicaste e acho que é fascinante. E apesar de eu perceber muito bem aquilo que tu estás a dizer em termos de nós termos esta comunicação connosco próprio sem ser consciente, estava-me a faltar a palavra, eu também entendo muito bem aquilo que o Rui está a dizer quando ele diz que as pessoas não valorizam, no sentido que há aqui ainda tanta coisa para explorar que pode melhorar a nossa relação connosco próprios, o nosso entendimento de nós próprios e com o outro, que isto para mim ainda está no início, em termos de sociedade, ainda está muito no início e nós ainda não fizemos isto, mas eu acho que o tema assim se proporciona. Quem quiser saber mais e aprofundar mais sobre este assunto, como é que te pode achar e o que é que pode fazer? Que tipo de cursos ou de produtos é que o Instituto tem? Porque acho que é um tema tão interessante que acho que faz sentido tu deixares aqui algumas diretrizes nesse sentido. Ok. Então, em relação à questão do Dr. Lightman, não sei se, para quem não conhece, o Nuno está a falar que passou há alguns anos na Fox, chamada Light to Me, onde havia um consultor que era especializado na avaliação da credibilidade e que fazia uma interpretação muito apurada do rosto humano e portanto, colaborava quer em várias investigações em empresas privadas, quer em investigações criminais e que tinha um conjunto de estratégias para detectar mentiras, chamamos assim. Porque uma mentira às vezes não é tão linear, por isso é que eu gosto mais da palavra credibilidade, porque as coisas não são tão preto e branco, enfim. Mas o que eu posso dizer em relação ao Dr. Lightman é que ele é baseado integralmente, inspirado diretamente num investigador real, que é o pai desta área, chamada Paul Ekman. E é curioso ver até a própria proximidade do nome. Lightman, Ekman. E aquilo que eu posso dizer, portanto, um bocadinho associado a isto, é que eu basicamente tirei a formação toda diretamente do Ekman, desde os vários cursos que eles têm, até uma pós-graduação, até um mestrado em Inglaterra, e neste momento, daqui a curtos meses, vamos ser os únicos parceiros cá em Portugal, diretamente do Paul Ekman. Portanto, de certa forma, de longe sou o Cal Lightman, mas tive o privilégio de trabalhar com toda a equipa
real que está por detrás e aquele cubo que tu vês na série. Sim. Eu tive o privilégio de estar lá, portanto, Uau. eu sobretudo sou um curioso, basicamente, e acho que não gosto nunca de dizer que sou especialista, seja o que for, porque aí fecha-se a porta. Eu acho que eu sou um contínuo curioso sobre as relações humanas. Portanto, agora, em relação à segunda questão, se me permitirem eu partilhar o ecrã, Sim, claro que sim. posso? Sim, sim. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Portanto, talvez seja mais simples se eu fizer isto. Deixem-me só ver como é que é. Ok. Portanto, esta é a página do nosso instituto, basicamente, o In Body Language, que é a abreviatura de International Institute of Body Language, onde temos diferentes cursos, 3 níveis, e temos uma especialização avançada, que é a pós-graduação, basicamente, e temos um conjunto, um blog, também vamos com alguma frequência também colocar. Aqui, curiosamente, até está aquela questão sobre a questão dos 55% da linguagem corporal, enfim, portanto, daí que, se alguém tiver interesse, também temos um curso online gratuito, uma coisa muito simples, são aulas de 5 minutos, de maneira a pessoa também ter uma experiência prática sobre tudo isso. Portanto, temos desde um curso online com aulas de 5 minutos até uma especialização que tem quase 200 horas, basicamente. Temos um conjunto de experiências que alguém se vê interessado, portanto, in Body Language. Eu, as pessoas que queiram saber um pouco mais, a tirarem essas formações, eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer parte, não sei se foi o primeiro ou o segundo. Foste da turma... Dois, foi a dois, não foi? Foi a dois. Foi a dois. Fundamentalmente dá-nos uma consciência muito grande da importância da comunicação no seu todo e da linguagem corporal e expressões, digamos, faciais. Claro que depois há uma tecnicidade ao ponto de nós termos que saber os músculos. Mas isso são os níveis mais avançados. Sim. Mas isso pronto, já para quem quer, devemos vídeos frame por frame para ver. Não, Rui, e falando dos vídeos, uma coisa que é muito curiosa é que os poucos cursos que há dentro desta área são cursos de um dia, às vezes 2. Aqui estamos a falar de cursos mais espaçados. E uma coisa que eu não me identifico muito é que, tipicamente, os cursos pequeninos que há, mas que são supostamente certificações internacionais, onde a pessoa fica como mestre em 2 dias, têm só características que é, tipicamente, vê-se um vídeo com o Trump ou com uma figura famosa e a pessoa que está lá faz um brilharete no sentido de faz uma análise. Primeira coisa, eu acho que isso é ficção científica porque eu não estou lá e não consigo ler a mente das pessoas. Há muita coisa, há o contexto que eu não estou... Aquilo que eu faço com os meus alunos, muito sinceramente, quando estamos, por exemplo, a analisar a face, por exemplo, não é estar a analisar vídeos, é analisar os próprios alunos. Onde, por exemplo, eu pedi ao Rui, agora vais fazer cara de póquer completamente, há um conjunto de alunos que vão fazer perguntas específicas e vamos gravar em 4K e depois analisamos a face de cada pessoa, onde ela própria também toma consciência do que é que está a acontecer e ela própria percebe também como é que tudo isto, aquilo que falámos teoricamente, acontece. Portanto, quando estamos a falar, por exemplo, de detecção de mentiras, não vamos estar a ver vídeos, vamos estar a trabalhar onde alguém é o entrevistador, alguém é o observador e alguém é a pessoa que é o potencial mentiroso ou que está a dizer a verdade. Sim. E temos todo este feedback, portanto, as coisas são experienciadas pelos alunos, por isso é que nós não temos salas com 40 pessoas, temos grupos muito restritos, tipicamente 8 a 10 pessoas, de maneira a podermos ter um trabalho muito mais personalizado de análise de todas as pessoas, onde elas passam por todos os papéis e experienciam, lá está, têm a experiência emocional, porque o próprio corpo está a trabalhar, eu estou a colocar-me naquela situação única e irrepetível. E é isso que causa a diferença, para que a pessoa saia da experiência realmente com conhecimento sustentado, porque eu mesmo como psicólogo clínico, para mim isso é muito importante, não é uma coisa que seja só motivacional e a pessoa sai de lá, eu consigo, e após alguns meses esqueceu tudo, portanto é uma coisa que seja realmente... Eu recordo quando nós éramos colocados de frente aos nossos colegas e dizer, pronto, agora tu vais ter que mentir. E a dificuldade que nós temos quando nós sabemos que temos que mentir, e a ideia é mentirmos por forma a que as pessoas que estão à nossa frente não se apercebam, é muito complicado, muito complicado. E realmente ficamos, e quando invertemos o processo, ou quando estamos a avaliar a outra pessoa, é aquilo que tu dizes, mais importante do que detectarmos se a pessoa está a mentir, é se a pessoa está a dizer verdade. Não é? E quando este, digamos, paradigma, tudo muda.
e deixamos de nos focar naquilo que efetivamente não é importante, porque o mais importante é aquilo que tu disseste. O mais importante é eu saber se posso contar com essa pessoa. O mais importante é eu saber se essa pessoa realmente é uma pessoa que eu quero que faça parte do meu grupo de influência e com quem eu possa, digamos, a contar, e não se é o indivíduo que me está sempre a aldrabar e a contar histórias. Sim. Porque esses, normalmente, à primeira ou à segunda, não é? Nós detectamos e a partir daí é uma escolha. E, portanto, aconselho viamente que são cursos muito práticos. O Tomás é uma pessoa, embora ele não queira assumir, é uma pessoa cuja formação é muito particular e eu estou a ser muito... é uma pessoa que percebe isto da hipótese, como eu costumo dizer, tem uma humildade muito grande e, fundamentalmente, é uma pessoa que consegue transmitir muito bem o conhecimento. Consegue transmitir tudo aquilo que é importante na temática de uma forma a que nós estamos no curso e nem nos apercebemos que estamos a tirar um curso, não é? Ou seja, estamos ali a viver aquilo com uma intensidade e estamos a praticar tanto que vemos que conseguimos aplicar isto não só em nós, do ponto de vista individual, mas também nas relações com os outros. Portanto, aproveito agora, obrigado Tomás pela oportunidade. Obrigado eu também pela oportunidade também, por esta experiência de estar também convosco e com toda a gente. Portanto, meus caros, se tiverem questões, aproveitem, porque é uma boa oportunidade para o Tomás vos poder elucidar sobre algum tema. Entretanto, digamos, professor, se não tiver mais nenhuma questão, quer estar a passar às questões, quer que seja eu... É assim, eu tenho aqui, estou preparado para fazer as perguntas. Estava aqui, este tempo que nós estivemos agora aqui a falar, na expectativa de aparecer alguma questão das pessoas que nos estão a ver, não apareceu nenhuma, portanto eu acho que podíamos avançar para... Não, o António tem uma questão. Aí tem? Ok, António... Pelo menos tem o dedo, que deduzo que pela linguagem corporal do dedo, seja que tem uma questão. Uma questão. Não, a minha questão, aliás, nem é questão. No fundo, eu acho extraordinário, agradeço imenso, portanto, ter assistido a esta conferência. E isto é do coração. Acho que este curso devia o Tomás promover e ele devia ser obrigatório, pelo menos para a classe de juízes. Não sei se há alguma promoção nesse sentido, mas devia ser obrigatório. Devia fazer parte do curso deles. Não sei se o tem. Eu posso dizer que eu, neste momento, há algum tempo atrás, tornei-me investigador na Faculdade de Direito, mesmo não sendo Direito, mesmo no Centro de Investigação da Faculdade de Direito de Lisboa, com o objetivo de começar a dar parte desta formação específica, começando pela PJ e mais à frente juízes, porque lá está, é uma coisa aí, porque são pessoas que estão a decidir a vida de outras pessoas e não têm a noção dos julgamentos automáticos que fazem, muitas vezes, não, obviamente não posso generalizar, mas teriam muito, dada a função que têm, era muito importante ter esta noção do que é que está a acontecer internamente, sim, e acho que também estou a trabalhar para isso. Fico Obrigado, António. por isso, Mariano. Sim, faz todo o sentido mesmo. Ok, Tomás, então, vamos a isto? Vamos, não faço ideia, não sabia que havia perguntas extras, portanto estou disponível. Muito bem. Então, primeira pergunta. Qual é que é a tua ação diária que mais contribui para a tua paz interior? Ok, eu diria que é fazer uma pequena pausa, sem necessariamente haver um ritual de local, mas pelo menos é uma coisa que eu faço todos os dias, nem que seja ao final da tarde. Não sei se já tiveram aqui alguma conversa sobre mindfulness. Não, ainda não. Assim, diretamente não, com esse nome, mas sim. Ok, portanto eu diria que estou há alguns momentos, alguns minutos, e simplesmente observar o que se passa internamente, sem a necessidade de julgar ou de avaliar. Porque eu penso que há um momento onde lá está. É muito curioso que nós colocamos num nível mais avançado um pequeno módulo sobre mindfulness, porque se pensarmos bem, a mindfulness, que é a tomada de consciência, é sair do loop mental é o corpo, é a linguagem corporal interna, é começar a ter consciência em tempo real do que é que está a acontecer internamente. Portanto, eu diria que assim seria, digamos, ter alguns minutos diários de uma experiência interna de mindfulness sem função
de ascensão em algum lado. Simplesmente estar presente comigo próprio é um momento de higiene mental e de alinhamento. Ok, muito bem. Segunda pergunta, o que é que te leva a dizer que o que estás a fazer é o correto? Ok, isso é um desafio. Eu diria que eu acho que como todos os grandes... o meu objetivo... Posso dizer-te que eu já dei mais de 10 mil horas de formação. E a primeira formação que eu fui dar, que era dentro de uma empresa há muitos anos atrás, eu ia com muito receio. E eram pessoas que trabalhavam em questões muito operacionais, muito técnicas. E eu recordo-me, quando eu cheguei lá, saiu-me espontaneamente, e foi a minha forma também de defesa, onde eu cheguei ao pé das pessoas e disse assim, eu não sei nada sobre o vosso trabalho, quem sabe realmente são vocês. Portanto, eu não estou aqui para apresentar soluções, estou aqui para pensarmos em conjunto. E mais do que tudo, até para colocar desafios. E para pensarmos em conjunto qual é que será o melhor caminho. Portanto, a minha questão, eu não faço ideia se aquilo que eu digo é o mais correto. Eu estou ali, mais do que tudo, para pôr as pessoas perante dilemas e desafios que fazem com que cada uma realmente leve, digamos, saia de lá enriquecido. E é isso que é interessante também quando é a experiência do grupo. Porque cada grupo é único. Daí eu acho que é a experiência que a pessoa leva da contribuição de cada um e onde internamente faz a sua síntese. Portanto, necessariamente a noção de correto é muito relativa. Eu diria eu sou alguém que traz desafios e que as pessoas depois, cada um vai avaliar por si próprio e encontrar, pelo menos tem mais informação, tem mais caminhos, basicamente. Ok, muito bem. Então, o que é que aprendeste com a última dificuldade que enfrentaste e como é que isso te fez evoluir enquanto pessoa? Ok. Isso é curioso porque te faz pensar em diferentes situações. Eu acho que provavelmente as últimas dificuldades que surgiram deram uma maior consciência e talvez começando com aquilo com que vocês iniciaram. Falaram sobre que existe um self mais autêntico e mais profundo e que na verdade perante as últimas dificuldades ou desafios que surgiram, aquilo que eu senti é que este self mais profundo e mais autêntico e que não podem tirar tudo, podem desafiar com tudo, mas aquele está lá sempre presente. E outra coisa curiosa é que quando alguém diz que tem medo, eu pergunto às pessoas, o que é que acontece quando tem medo? Tenho medo. Mas o que acontece? O que é para si a sua experiência do medo? Sinto coisas. O que é que sinto? Sinto aqui no peito. Ok. Portanto, o que está a dizer é que a sua experiência do medo, que interpreta como medo, é uma sensação aqui, um pensamento tal. Então, quando voltar a surgir, diga bem-vindo. Porque é curioso, as pessoas dizem que é o medo e de repente, lá está, perdem a consciência. Portanto, aquilo que a última dificuldade me trouxe foi a consciência de que há algo dentro de nós muito mais profundo e no qual podemos confiar muito mais e que é sempre o nosso porto-abrigo, que sempre lá esteve. Nós é que com tanta cognição, com tanta supostamente intelectualização, esquecemos. As coisas são de facto muito mais simples. Daí que eu acho que me fez voltar a pensar naquilo que habita dentro de nós e que sempre esteve presente e que nós vivemos tão horizontalmente que esquecemos de facto este alinhamento mais profundo. Muito bem, obrigado. Então, qual o acontecimento na tua vida que mais contribuiu para o teu sucesso atual? Ok. Eu diria que foi... eu diria que tem a ver com duas coisas. Um com o sentimento de missão e devido a este alinhamento com a missão, uma perseverança, no sentido de, eu diria até um perfeccionismo, no bom e no mau sentido, que faz com que haja um investimento maior, durante algumas fases até exagerado, mas que permitiu com que cada vez mais, porque eu sou muito sincero, tudo aquilo que aconteceu ao longo do tempo não foi premeditado, foram um conjunto de situações, portas que se foram abrindo, janelas que se foram fechando, nunca foi uma coisa que foi totalmente pensada, mas eu diria que um alinhamento com uma missão mais profunda que faz com que haja um investimento acima do normal, dentro daquilo que é normal para mim,
de maneira a poder contribuir para que as outras pessoas tenham uma maior consciência, e porque eu cresço com isso, porque eu em cada interação que estou com alguém, estou lá para aprender. Da mesma forma também, mesmo quando estou a nível clínico com algum paciente, eu não estou ali para o ajudar. Claro que estou, mas se eu estou a pensar que vou ajudar, eu estou ali para criar um espaço. Tudo o que eu trago, quando alguém me diz a situação para ela é mais assustadora, tudo o que eu levo antes de mais é a minha paz, a minha calma e a minha aceitação incondicional. Faz com que a própria pessoa depois se reveja internamente nisso. Portanto, eu diria que é esta missão de auxiliar os outros, porque eu próprio também sou inevitavelmente beneficiado por estar a testemunhar tudo isso. E o facto das oportunidades que eu tenho tido nos últimos anos permitiram-me também poder chegar a mais pessoas e poder ter mais coisas para partilhar e lançar mais desafios. Muito bem. Última questão. Como sabes se o teu propósito, e tu estavas a falar nisso agora, como sabes se o teu propósito, a tua missão, é aquela que deves levar em conta? Eu acho que isso é algo que se vê todos os dias. Eu não tenho necessariamente uma... Eu também sou um cético por natureza, no sentido em que não levo nada com... eu acho que todos os dias eu me questiono naturalmente e de forma saudável, de maneira... Há tantas coisas que estão a acontecer, como nós vemos atualmente nos tempos atuais. Há um constante enriquecimento e uma procura de maneira... Podemos dizer que de forma pura a missão, o meu alinhamento está lá. Mas cada dia eu penso de como é que eu me posso reinventar de maneira a chegar de forma mais alinhada a mim próprio e aos outros. Portanto, o facto de... Eu sei que internamente aquilo que eu sinto é genuíno, porque é aquilo realmente que eu sinto. Agora, a operacionalização da missão, aí depende muito também, é assim, pela minha experiência, sobretudo clínica, ter estado com pessoas com mapas tão diferentes, com relatos tão diferentes, eu penso que é ir vendo a cada dia o que é que eu aprendi e com isto enriquecer cada vez mais a minha missão e o meu propósito se tornar cada vez mais claro. Portanto, o propósito está cá e cada dia surge mais luz perante aquilo que é o mais importante para mim e sobretudo, talvez respondendo, talvez agora pensando nisto, que eu não tinha pensado qual é que era a pergunta, acho que há uma resposta muito clara. Eu vejo isso não tanto naquilo que eu sinto, mas pelo feedback que os outros me dão. Acho que essa é que é a grande questão. Porque, na verdade, se nós estamos a dar a alguém, o mais importante é que a outra pessoa o diga, porque senão eu estou simplesmente a viajar dentro do meu mundo, mas é quando alguém no mundo prático, através do seu corpo e das suas emoções e das suas palavras, quando me diz o que é que está a sentir, e aí é onde eu sinto que estou a ser alinhado ou não. Muito bem, Okay. muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado eu também pela experiência, obrigado também. Eu agora antes de estarmos a terminar, estava a ouvir falar e houve uma pessoa que também está aqui presente que fez uma pergunta há pouco tempo a um conjunto de pessoas para perguntar qual era o seu legado. Eu na altura não respondi, mas agora estava a ouvir aqui, vimos aqui falar, e acho que o legado dessa pessoa é o legado de muitas outras pessoas que eu conheço e que tenho o privilégio de conviver, que é a partilha, fundamentalmente a partilha. A partilha de tudo aquilo que adquiriu, e no fundo é isso que nos faz mover também no sentido de podermos ajudar e contribuir para tudo aquilo que está à nossa volta e para, digamos, o mundo. Mas isso foi só aqui uma à parte, mas acho que eu me identifiquei muito agora com aquilo que tu disseste e com aquilo que eu vejo noutras pessoas com quem eu convivo. Vou fazer só mais uma pergunta, professor, não estava aqui na nossa lista, que é, e agora aqui o telemóvel começou a falar sozinho, eu não sei porquê, ok. Deve ser a Siri. Tomás, se eu te pedir numa só palavra, como é que tu representarias esta nossa conversa de hoje? Isso é que é uma boa pergunta. Uma vez mais, as palavras são limitadas, não é? Portanto,
surge uma palavra que é o que é, não é? Não, despertar, basicamente. Okay. Obrigado. Vou-me despedir de ti, agradecer-te do fundo do coração a tua disponibilidade. Obrigado pelo convite, pela experiência. Eu já sabia que tu ias aceitar, senão eu sei onde é que tu vives e portanto... Exatamente, e usavas a tua linguagem corporal de forma física, muito corporal, digamos. Exatamente. Olha, eu vou-me despedir assim. Zé Tomás. Não chega, porque ele sabe ler os olhos muito bem. Chega, os olhos. Então, Tomás, agradecer-te. Até uma próxima oportunidade. Nós vamos irmos falando. Quase de certeza que nós mais tarde vamos falar contigo, porque no seguimento deste projeto do Inner Downsway, nós vamos fazer muito mais coisas e, nomeadamente, coisas face-to-face com pessoas. E com certeza que estou a falar ainda antes de falar com o professor Nuno, mas eu gostaria de contar contigo, se calhar, em algumas situações, porque eu acho que és a pessoa certa para falar sobre determinados temas específicos de uma forma muito clara e muito objetiva. Okay. E da minha parte, obrigado. É assim, não vale a pena estar a adiantar nada, sabes que eu estou aqui no sítio do costume à mesma hora. E vamos falando. Obrigado por tudo. Obrigado a palavra ao Nuno. Não, podes falar, Tomás, podes falar. Fala. Não, e também só vos agradecer e desejar também, certamente terei todo o gosto em participar em outras conversas e desejar-vos também a maior sorte do mundo também para este projeto, que parece fantástico. Obrigado, Tomás. Também o meu nome, obrigado, adorei aquilo que tu disseste, adorei a forma como explicaste coisas tão complexas de uma forma tão simples, e acho que isso é que faz a mestria. E estou a dizer isto porque houve uma coisa que tu disseste que para mim faz todo o sentido, que é: nós somos quando os outros reconhecem que somos, não é? E estou a dizer isto para te fazer esse reconhecimento, porque efetivamente eu aprendi isto com um dos meus mestres há muito tempo e tenho seguido isto ao longo da vida e tenho visto isto. Quando alguém consegue agarrar numa coisa complicada e explicá-la de uma forma simples, então é porque a domina verdadeiramente, não é? E eu senti hoje que tu o fizeste, portanto aqui fica o meu reconhecimento da tua mestria sobre aquilo que falaste, ok? Em relação a todos vocês, muito obrigado. É mais uma conversa que não é mais uma. Esta para mim teve um sabor muito especial. Eu vou tentar, e o Rui vamos tentar ainda hoje, mais tardar amanhã, disponibilizá-la no nosso canal de YouTube, para que possam rever e partilhar com os vossos contactos. Informamos que, tendo em conta esta questão de estarmos devagarinho a voltar aqui à nossa vida, portanto, tanto eu como o Rui começamos a ter mais atividades, já não estamos confinados a casa, e então vamos passar estas conversas a partir da semana que vem a uma vez por semana. Vai ser à terça-feira, e eu não sei até se o Rui quer já adiantar o tema da próxima semana. Eu posso-vos dizer que daqui a 15 dias vamos falar sobre Qigong e a prática da energia interna com o Lourenço de Azevedo, que é um especialista português de Qigong com um livro editado e com muita experiência. Não sei se o Rui quer já lançar aqui o tema da semana que vem e aproveitar. Posso dizer que o tema da próxima aniversário é empreendedores e empresários. No fundo, conseguirmos partilhar com essas pessoas, ou para quem queira ser empresário, ou para quem já é empresário, para quem queira ser empreendedor, como é que poderá conciliar a sua vida pessoal e profissional de uma forma harmoniosa. A pessoa que irá estar presente e o orador também está aqui presente agora aqui a acompanhar-nos, mas não vamos adiantar mais. Se quiserem saber mais, na terça-feira às 15 horas, e iremos então falar aqui sobre isto. Exatamente. A única coisa que eu quero deixar aqui bem clara é que eu já alterei as últimas perguntas todas. Boa. Não vão ser as mesmas, ok? Então pronto, da nossa parte, em nome do Rui,
Obrigado, Tomás, mais uma vez. Obrigado a todos pela vossa presença e, se não for antes, até terça-feira. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado.